Olá, mais um programa Saúde Ativa está no ar aqui na tela da TV Câmara Aracaju. Olha, por aqui vamos tratar sobre atividade física, alimentação saudável e serviços oferecidos pela saúde pública municipal. No programa de hoje vamos falar sobre a campanha Vem Pro Uro. No quadro Comer Bem, o chefe Ayare Garcês vai nos ensinar a preparar uma salada mexicana. E no quadro Oncolegal, o paciente oncológico André Roque nos conta a sua história de superação. A Sociedade Brasileira de Urologia promove a campanha Vem Pro Uro. O objetivo é orientar os pais de adolescentes entre 14 e 19 anos sobre a importância de levá-los ao especialista. Isso porque, diferentemente das meninas que são levadas ao ginecologista desde muito cedo, não existe a mesma prática com relação aos meninos. Eu fui conversar com um urologista para saber detalhes sobre quais doenças podem ser evitadas com esse acompanhamento durante a adolescência. Roda VT. Dados do IBGE revelam que o Brasil possui mais de 8 milhões de jovens e adolescentes entre 15 e 19 anos. Agora, o que pouca gente sabe é que antes mesmo de completar os 15 anos, por volta dos 13, dos 14, os meninos já precisam ir ao urologista. Quem vai me explicar o porquê é o Dr. André Ioiti, que vai revelar, na verdade, uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, que é a hashtag Vem Pro Uro, e justificar o porquê que os meninos precisam se alertar a essa necessidade. Doutor, as meninas geralmente vão ao ginecologista, né, por volta daí dos 13, dos 12 anos, quando entram na puberdade, quando menstruam. E por que os meninos não vão ao urologista? Boa tarde. Boa tarde. Isso é cultural, na verdade, né? Da mesma forma que o homem adulto não vai muito ao médico, desde jovem ele também não é aconselhado ou levado pelos pais ao urologista. Os mesmos pais que levam a menina para o ginecologista não têm o hábito aqui no Brasil de levarem os jovens masculinos ou os meninos para o urologista no início da sua puberdade, que é quando o corpo tem as mudanças, são novas descobertas do próprio corpo, do convívio, da sexualidade, e nessa fase eles estão desassistidos, vamos dizer assim. Então, a ideia da campanha da Sociedade de Urologia é justamente alertar para essa possibilidade de o jovem já ter uma orientação adequada, de um profissional adequado, para ele ter uma vida e seguir com uma vida mais saudável. Então, essa ida seria antes mesmo de iniciar a vida sexual, obviamente, né, nessa idade. Agora, por que se faz necessário? Onde é que o urologista vai ser crucial aí nesse acompanhamento? Certo. A descoberta do próprio corpo e da sexualidade, ele vem cheio de mistérios, né? Muitas vezes ele vai procurar isso, alguma curiosidade com algum colega que tem algum maior de experiência, hoje com a internet, e nem tudo é verdade e é correto, sendo que um profissional da área da urologia ele poderia orientar muito melhor do que um site, vamos dizer, de internet. Por exemplo, coisas simples, como ver a carteira de vacinação desse adolescente para ver se ele já tomou a dose, por exemplo, da vacina para o HPV, que é distribuído gratuitamente e que previne não só as doenças nele, inclusive numa futura parceira. Outras coisas é a orientação em relação à prevenção de uma gestação. Imagine esse jovem, no início da sua vida sexual, engravidar uma parceira por falta de conhecimento e encarar uma paternidade que pode, querendo ou não, atrapalhar o seu desenvolvimento, ter que dividir o tempo da escola ou da sua formação com a criação de uma criança. Então, tudo isso passa por uma consulta inicial e, realmente, o ideal é que seja um pouco antes do início da vida sexual desse jovem. Perfeito. O senhor se referiu a doenças sexualmente transmissíveis, né, o HPV, dentre outras, mas existem outras patologias que podem ser identificadas nessa visita do adolescente que podem prejudicar a vida futura dele? Sim, claro. Obviamente, um exame físico cuidadoso dos órgãos genitais do menino, fora o histórico familiar, também é importante que se pesquise. Entre essas doenças, vamos dizer, a mais grave, a gente pode identificar o câncer de testículo, tá certo? Que a faixa etária principal é do jovem, do adulto jovem que acomete, e um exame físico ele pode identificar ou suspeitar dessa doença. E uma outra patologia também é a varicocele,
porque hoje é um dos fatores que podem levar a mais tarde ele ter uma dificuldade de engravidar a parceira. Então, identificado de forma precoce, existem os tratamentos que podem corrigir isso para que no futuro ele não tenha dificuldades para ter um filho, por exemplo. Então é possível reverter uma varicocele, por exemplo, né, caso ele procure o urologista precocemente. Isso, sendo identificado, existem os critérios, obviamente, e os graus para cada tipo de tratamento, mas sim, desde que seja identificado, existe como prevenir uma futura ou uma possível infertilidade, né? Então, sendo que hoje, como muitas pessoas retardam, né, a questão de ter filho para os 30, 40 anos, e às vezes, quando se começa a tentar engravidar a parceira, é que se descobre que ele tinha uma varicocele. Ele pode, inclusive, citar na consulta que, não, eu achava que isso era normal, desde a adolescência eu tenho isso. Nunca imaginei que isso poderia ter me prejudicado, porque é uma doença que nem sempre tem sintoma, né? Então, justamente o exame físico, a conversa com o urologista pode detectar isso. O ideal, claro, é que não se descubra nenhuma doença, que na consulta a gente confirme que a pessoa esteja saudável, mas se identificando alguma doença, sim, é possível tratar e o melhor momento é no início desse problema. Então, essa crença de que os homens só devem procurar o urologista a partir dos 45 anos, existe todo esse temor, existe até, brincam com isso, né? É uma coisa muito séria. Está totalmente errada. O homem deve procurar o menino ainda, os pais devem orientar e conduzir o filho ao urologista já na adolescência mesmo. Claro, com certeza. A ideia da campanha é justamente essa, conscientizar para que ele tenha e crie hábitos saudáveis desde a adolescência. Então, que ele seja orientado a como se cuidar desde a adolescência, né? Não só quando está mais velho ou quando já tem a doença instalada. Então, a ideia é justamente a prevenção. A campanha visa exatamente a prevenção, né, de algumas doenças. Então, o Novembro Azul deve se estender também para os jovens, os adolescentes, né, doutor? Sim, na verdade, o menino ou o homem não deve procurar o urologista só no mês de novembro. Isso, claro, durante o ano, justamente quando tiver um período de férias, quando tiver mais folgado, né, que na vida corrida do dia a dia, procure agendar um urologista justamente para fazer essa avaliação. A periodicidade vai depender, claro, do quadro que for diagnosticado ou da ausência ou da presença de alguma doença. Mas sempre é bom passar numa consulta inicial justamente para receber essas orientações. Então é muito pertinente essa campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, para que seja feito esse alerta para a sociedade, né, para que alerte os pais e os jovens também, que já são independentes, né, do sexo masculino, de procurarem o urologista, né? Doutor André, eu quero agradecer a presença do senhor, a participação aqui no Saúde Ativa e dizer que será sempre muito bem-vindo aqui conosco. Existe mais alguma informação que o senhor queira acrescentar? Não, na verdade, sim, esse mês, por conta do dia do adolescente, que se comemora no dia 21 desse mês, a sociedade lançou essa campanha, mas, como eu disse, a prevenção deve ocorrer durante todo o ano. Em novembro, existe uma campanha um pouco maior em relação ao câncer de próstata, mas a mensagem é que a pessoa se cuide o ano todo. É isso, se cuide o ano todo, então #vem pro Uro. Eu volto ao estúdio. Agora vamos a um breve intervalo e na volta aprenderemos a preparar uma salada mexicana deliciosa. Não sai daí. Estamos de volta com Saúde Ativa e olha, antes de irmos ao quadro Comer Bem, eu quero te lembrar que é possível acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo vereador que você elegeu, isso mesmo, através do portal da Câmara. Anota o endereço www.aracaju.se.leg.br. E você também pode baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju, tanto para iOS quanto para Android, e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. É muito fácil. E agora sim, é o momento mais saboroso do programa, o quadro Comer Bem. Vamos aprender com o chefe Ayaré Garcês como preparar uma salada mexicana, olha, deliciosa. Roda VT. Arerê! Tá, parei. Era só para brincar com o nome do nosso chefe de hoje, que é o Ayaré, mais conhecido como Cacique, né? Isso? Ele vai nos ensinar a fazer uma salada mexicana. Ayaré, explique pra gente como é que vai ser essa salada de hoje. Então, a salada de hoje é nada mais aqui um vinagrete
americano que leva a nossa vinagrete brasileira com um abacate ao meio e algumas pimentas. Essa mistura dá um sabor inigualável. Tá bom, conta pra gente o que é que a gente vai usar agora. Então, vamos usar, como de princípio mesmo, abacate, que é a parte principal da receita, tomate, cebola, coentro, limão e um toquezinho de uma pimenta mexicana. Tá, diga mais ou menos a quantidade, assim, pro pessoal de casa saber. Um abacate, Um abacate, você vai levar para um abacate, 2 tomates e uma cebola. Meio molho de coentro e um limão, mais ou menos 50 ml de limão. Certo, e tem a pimenta também que você A falou, pimenta né? vai a gosto, porque alguns gostam mais forte, outros mais fraco, então isso aí vai muito do cliente e da pessoa que vai degustar. Certo, vamos começar a fazer? Sim, vamos lá. Então aqui você temos abacate, vamos colocar 2 tomates picados, certo? Uma cebola, podemos moer aqui um pouco de coentro. É uma mistura bem diferente, né? Fruta com verdura, apesar de que tomate também é uma fruta, né? Mas é algo diferente, né? Justamente, e dá um sabor incrível. Essa mistura com doce, com o picante dos temperos, da pimenta, do verde. E qual tem um horário ideal para comer essa salada, junto com o almoço? Vai, todo mundo, outro dia mesmo tem encomenda aí no churrasco, o pessoal pediu, adoraram, todos comeram churrasco, comeram com carne, com pão, com batata. Como é que surgiu a ideia dessa receita? Foi você? Já existia? Não, já existia, essa receita vem de uma hamburgueria que eu trabalhei na Espanha. Eu trabalhei muitos anos na Espanha com esse tipo de comida. E lá um dos pratos que a gente, chefe da casa, era o nachos com guacamole. Então, como eu fui um dos criadores lá do prato e tinha muita saída, eu trouxe para o meu restaurante também, né? Aqui no Brasil. E a conservação dessa salada? Tem que comer tudo na hora? Não, ela tem uma durabilidade comum, sem precisar conservantes, de até 2 dias. Se acaso queira durar mais dias, você pode colocar um pouco de conservante, mas conservante natural, que seria antioxidante de vitamina C, que aí ela leva até 5 dias, 8 dias na conservação normal, comum. Sal. A gente usa o sal do Himalaia, que é um sal que tem pouco iodo e é bem saudável, né? Como estamos tratando de comida saudável. É verdade. Nada melhor que o sal do Himalaia. E uma pimenta que a gente moe aqui mesmo, como a máquina já deixou pronta, para adiantar o processo. Isso. E agora vai sair a pimenta. Posso... Agora sim, né? A nossa salada mexicana tá pronta, agora eu vou aproveitar para saborear, né? Muito bom! Uma saladinha é sempre bem-vinda, não é? E agora vamos a mais um breve intervalo, é bem rápido porque na volta teremos o quadro Onco Legal. Não sai daí. Voltamos com o nosso Saúde Ativa e olha só, manda sugestões e críticas para nós. Envia tudo para o nosso e-mail, produçãotvcâmara@cmaju.se.gov.br. E agora chegou a hora do quadro Oncolegal com Rafaela Macedo. Hoje vamos conhecer a história de superação do paciente oncológico André Roque. Roda. Oi Gil, tudo bem com você? Você tá linda como sempre, arrasando, né? E assim, no programa de hoje eu quero começar dando um testemunho. Gente, teve uma semana que você e Clary passaram a receita de um creme de abóbora. Gente, eu estava assistindo o programa no carro, confesso. Aí quando eu fiquei imaginando o creme, menina, quando cheguei em casa, fui direto fazer e ficou uma delícia. Clary arrasou. Gente, se vocês não experimentaram e gostarem de abóbora, vale muito a pena, né? Então, assim, esse é um ponto 1 que eu queria conversar antes de começar a entrevista de hoje. E o ponto 2, minha gente, é que assim, no decorrer desses últimos dias, muita gente tem me procurado
novos pacientes, né, que descobriram há pouco tempo que estavam cometidos de câncer e que não têm forças assim para lutar. Né? Então, na verdade, são pacientes em depressão. A gente vai abordar esse tema, né, com mais profundidade aqui, porque realmente é um tema que me causa muita preocupação, porque você com a cabeça no lugar, você consegue levar o tratamento, você escolhe a melhor forma de passar pelo tratamento. Com relação a isso, eu acho que a parte da fé é bem importante. Eu sempre falei, né? Olha, eu na época do tratamento fazia acompanhamento psicológico, faço ainda, de manhã e de tarde, sabe? Era brincadeira, mas eu realmente fazia um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque é importante que a nossa cabeça esteja boa, é importante que você queira melhorar, é importante que você escolha a melhor forma de passar pela doença. Então, gente, eu queria falar isso para vocês que descobriram o diagnóstico hoje, né? Vocês não desistam, lutem pela sua vida, por mais difícil que seja, né? Porque a gente sabe que não é fácil, não desista. Ao invés de reclamar, ao invés de dizer por que eu, diga, meu Deus, me ajude, que seja feita a sua vontade. Então, gente, assim, para contar uma história de superação, para vocês entenderem que às vezes não é fácil realmente, mas que a gente está aqui, é que eu vou conversar hoje com meu amigo André Roque. André é um comunicador nato, né? E passou pelo câncer e vai contar a história dele para a gente. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafaela. Bom dia. Realmente, eu passei por essa dificuldade. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu descobri que eu tive um câncer de estômago, né? Mas graças a Deus descobri e tive cura, né? Para mim foi um choque, eu não sentia nada, e Deus, para você ter ideia, Rafael, suco de genipapo, eu detesto suco de genipapo. E eu estava um dia na empresa e por coincidência no refeitório na hora do almoço só tinha o suco de genipapo. Eu tomei para não descer, para não comer sem nada assim, para não ficar sem tomar suco, nada, sem tomar líquido, isso. Tomei o suco e quando foi questão de meia hora eu comecei a passar mal, aí procurei meu coordenador, ele pediu que eu fosse para casa, fui para a urgência. E daí da urgência o clínico me encaminhou para um gastro, para um especialista que eu agradeço de coração, que é o Dr. Federico, da Clínica Endogastro, Federico de Lima. E daí eu fiz a endoscopia, né? E na endoscopia eu descobri que estava com câncer. Mas ele me orientou muito, ele disse que eu não chegasse à conclusão de ficar triste. Fiquei muito triste, mas eu tinha muita fé em Deus e tenho. E hoje, graças a Deus, já faz 4 anos, eu fiz 2 cirurgias, fiz uma aqui em Aracaju, com o médico Rodrigo Bicudo, e não tive êxito, mas graças a Deus, depois da segunda cirurgia, hoje estou aqui para contar a história. Pois é verdade, minha gente. E a gente sabe que o câncer que Roque teve é um câncer agressivo, né? Porque geralmente câncer de estômago não é brincadeira. E, gente, então, Roque hoje, ele não tem estômago. Isso, entendeu? Ele não tem estômago. Eu fiz uma gastrectomia total. Na época eu tinha 121 quilos, hoje eu estou com 69, mas graças a Deus estou curado, estou me sentindo muito melhor dessa forma. Ô Roque, então quer dizer que você não sentia nada, nenhum incômodozinho, não sentia nada. E de repente passou mal, aí foi no médico e descobriu. Depois que eu tomei o suco de genipapo, foi que eu comecei a sentir muitas queimações e uma forte azia, né? Aí o médico me falou que como o genipapo ele tem muito ácido, foi o estopim. Isso. Você precisou fazer químio, rádio? Não precisei fazer químio, não. Graças a Deus não precisei. Eu fiz a cirurgia, na verdade eu fiz 2 cirurgias, né, como eu falei. Fiz uma aqui em Aracaju que infelizmente não deu certo e a segunda eu fiz em Salvador, com o médico Jorge Chalub, muito competente. É uma pessoa que eu agradeço praticamente todo final de semana, liga para mim para saber como eu estou. E também a oncologista a doutora Karine, lá do HU. Entendi.
doutora Karine, eu tive a oportunidade de conhecer, ela é maravilhosa mesmo, né? E aí como foi? Aí retirou o estômago, a cirurgia que você fez foi para isso, foi para retirar o estômago. E como você faz assim para se alimentar hoje e na época da cirurgia? Então, falando na época da cirurgia foi meio complicado, né? Foi meio complicado porque eu passei 15 dias com a sonda, não tomava água, não tomava nada. Era tudo pela sonda. Depois daí, eu até hoje sou acompanhado por um gastro ou pelo nutricionista. A alimentação, praticamente, o que eu gostava de comer, aquelas coisas pesadas, tipo farofa, farinha de milho, essas coisas, eu eliminei tudo. Principalmente comidas embutidas, né? que eu não como nada disso, porque justamente por causa da doença, e é uma alimentação que não é recomendável para quem já teve o câncer. Entendi. Então, na verdade, no começo, a sua única forma de alimentação era com a sonda, né? Você se alimentava através da sonda. Durou quanto tempo, Roque? Com a sonda eu passei 15 dias. Ah, sim, 15 dias. E aí depois você foi introduzindo a alimentação, né, mais saudável, uma alimentação... Depois da sonda eu comecei o médico passou para eu ir tomando só líquido, depois passei para o pastoso, mas foi muito complicado. Eu quase entrei em depressão, porque eu não tomei, depois que eu tirei a sonda, eu só conseguia tomar água de canudo, tinha que utilizar o canudo. Aí foi que eu passei a ir para o psicólogo. O psicólogo viu que era uma situação muito mais grave, aí fui encaminhado, até hoje estou sendo encaminhado pelo psiquiatra. Não, mas é como você fala, Roque, mesmo, e como a gente falou no comecinho, a importância de você cuidar da sua mente, porque assim, que é uma situação difícil, porque a doença é uma doença grave, né, e é nenhuma necessidade, né, que você vá procurar um apoio técnico de um profissional para que ele possa te ajudar, porque ele vai ter instrumentos e técnicas para te ajudar a passar por um momento que é tão difícil, né? Então... Muito complicado, muito complicado. Para mim foi difícil, porque é aquela coisa, a gente acha que, a gente assiste telejornais e tal, e acha que o que, não, fulano tal está com câncer, você acha que nunca vai atingir você. E quando eu fiquei sabendo, para mim foi uma pancada, porque eu nunca imaginei, na minha família não tem caso de pessoas com câncer, eu fui o primeiro. E espero que seja o único. Verdade, mas é como o Roque diz, minha gente, é fé em Deus, né? Tratar da cabecinha e seguir em frente. Então, Roque, seu tratamento foi basicamente... Você toma algum remédio hoje em dia? Até hoje eu tomo Cintoneurim. E como você se sente hoje em dia? Por exemplo, você sente... no começo teve a adaptação, né? De você se acostumar com essa nova vida que você ia se adaptar, né? Mas hoje em dia, como é que você se sente, assim? Você se sente bem? Como é? Rafael, assim, eu fiquei com algumas sequelas, né? Eu não posso comer açúcar, que eu fico muito tonto, eu já cheguei até o ponto de desmaiar. Frituras, a mesma coisa. Se eu comer frituras, eu tenho muita ânsia de vômito. E hoje minha alimentação é praticamente a base de frutas, verduras, essas coisas. Essa questão de fritura, açúcar, praticamente não, eu eliminei, né? Às vezes eu sou até teimosinho, eu utilizo um açúcar, mas eu evito muito isso. E minha alimentação é essa, até porque também, como você falou aqui há pouco, eu fiz uma gastrectomia total, onde eu tirei todo o estômago e tirei uma parte do meu esôfago, né? O médico fez a ligação do esôfago para o intestino. Aí isso aí ele me explicou que a questão de ter tonturas é que a alimentação, como eu não tenho mais estômago, a alimentação já desce muito rápido para o intestino. Aí eu tenho essa questão de ficar tonto às vezes. Mas graças a Deus, apesar das sequelas, hoje eu me sinto muito bem. Tá vendo? Minha gente, e Roque, ele estuda, ele é um rapaz, né, que faz a vida acontecer, né? Então, assim, às vezes a gente acha que, que a dor do outro é do outro. Mas não, eu acho que cada um tem uma história de vida, cada um conta a sua história, né, no Roque? Graças a Deus que a gente tá aqui para falar. Né, da nossa história. Para contar um testemunho, né? Agradeço a Deus, a minha família, a minha mãe que quando ficou sabendo,
eu estava nessa situação, largou o emprego, largou, se entende, ela pediu licença do emprego e viajou comigo para Salvador, onde passou 15 dias comigo dentro do hospital. A minha esposa também eu tenho que agradecer muito, que sempre esteve do meu lado, e aos meus filhos, Júnior e Maíra, né, que sempre esteve presente comigo. Pois é, minha gente, é o apoio da família, porque, Roque, não sei se você vai concordar comigo, mas quando existe um paciente oncológico, a família toda tem que se mobilizar para ajudar, porque é uma fase que às vezes sozinho, né? Sozinho eu digo com Deus sempre, mas talvez a gente não consiga, porque a gente está numa fase mais frágil, né? Então é uma hora que a gente precisa do apoio. Infelizmente ainda existem pessoas que não, fulano tal, na minha situação, o André está com câncer, quando eu estava doente, muita gente me tinha como coitado. Entendeu? Coitadinho, eu sempre ouvia isso das pessoas, coitado de André e tal, mas eu sempre tive fé em Deus, entendeu? Porque você sabe muito bem que para vencer um câncer é muito complicado. Se você não tiver fé, praticamente você não vence. E foi uma coisa que eu fiz, que eu lutei, rezava todos os dias e até hoje, e Deus me deu uma segunda vida. Deus me deu uma segunda vida. E hoje estou aqui para contar o testemunho e para pedir a essas pessoas que estão na situação que eu tive, que você também teve, que não baixe a cabeça, que peça a Deus, continue orando e levante a cabeça, porque se você tiver fé, vocês vão vencer sim, tenha certeza disso. O câncer um dia deixará de ser um câncer, vai ser apenas um signo, e é isso que nós temos que lutar para vencer na vida, Rafaela. É verdade, é verdade. Então, como a gente falou desde o começo, como o André está falando aqui, é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas minha gente, passa. Agora a gente tem que se posicionar, né? E por mais assim, tem casos que são gravíssimos, né? Que já tem metástase e tudo, a gente sabe disso, porque o nome metástase assusta um pouco, né, Roque? Mas mesmo assim, eu acho que não é fácil falar. Vejam, eu estou falando, o Roque está falando, mas a gente fala porque a gente já passou, né? E está passando, na verdade, porque existem muitas sequelas, existe uma nova vida, né? Mas é para que você que está aí não desista. Segure na mão da gente, segure na mão de Deus, né? E lute. Você tem que lutar. Né? Até se chegar assim uma hora e Deus achar que você tem que ir, como todos nós vamos, ninguém quer ficar para semente, você quer ficar? Eu também não quero. Então aí tudo bem, já chegou a nossa hora de ir. Mas enquanto a gente puder fazer, bora fazer, minha gente. Eu tô falando isso, repetindo, Roque, porque essa semana, como eu tinha falado no começo, 2 pessoas me falaram, uma menina de 30 anos e outro senhorzinho de 70. Eles, assim, descobriram o diagnóstico, já estão com metástase, mas aí cansaram de lutar, né? Então, eu fico, assim, querendo abraçar, pegar no braço, não faça isso, sabe? Roque, aquela vontade, assim, de dizer, não desista, mas depende da pessoa, né? Vocês vejam, vocês olhem para Roque hoje. Roque é um lutador, né? Ele veio, enfrentou, né? A doença, que ele não sabia que ia ter um diagnóstico positivo de câncer, né, de estômago, passou mal, estava trabalhando normal, passou mal. Quando chegou lá, e agora? Como é que vai ser daqui para frente, né? Mas não, ele escolheu, porque é uma escolha, não é, Roque? A gente escolhe como a gente quer passar, a gente não escolhe assim, eu vou ficar doente, você não vai, você não vai, não é assim. Mas a gente escolhe, minha gente, a forma como a gente quer passar, né, pela doença, e que vocês escolham passar da melhor forma, né? Um dia de cada vez, né, Roque? Porque se a pessoa for imaginar que, por exemplo, no começo de tudo, que já terminou, né, o final, 3, 5 anos depois,
não consegue absorver tanta informação, tanta transformação. O importante é que viva ali um diazinho de cada vez. Hoje eu tenho uma tomografia para fazer. É o evento do dia, né? O que você vai fazer hoje? A tomografia. Então reserve seu dia, né, para se sentir bem, para fazer sua oração e seguir, né? A gente está falando de uma doença que a gente sabe que é grave, que a gente sabe que assusta, que a gente sabe que às vezes leva muita gente, né? Mas que o meu desejo é que ninguém morra de câncer, né? A gente pode morrer de outra coisa, né, Roque? E se tiver que ser, que seja. Mas, enquanto não for, a gente tá aqui contando história. Era só lutar e ter fé, né? Eu já tô, esse é o quarto ano, já tem 4 anos que eu tô fazendo tratamento. Graças a Deus, dia 4 de janeiro de 2019, faz 5 anos e eu tô aqui praticamente continuando com muita fé, que eu sei que o câncer não volta mais. Tenho fé em Deus que não vai voltar. E, como eu sempre falo a minha mãe, contagem regressiva, né? Até porque já estamos em 2018, a primeira cirurgia foi dia 3 de novembro de 2013 e a segunda foi dia 3 de janeiro de 2014. Então, eu estou nessa contagem regressiva esperando que chegue 2019. Tá vendo aí? E vai chegar. Chega já, que a gente já está praticamente na metade do ano, pronto. É um pulinho só, daqui a pouco chega, né? Pois é, gente. Então, Roque, deixa um recado, outro recado, falando ali com a pessoa que pegou o diagnóstico hoje, que está tristinha, está de cabeça baixa. Deixa um recado para essa pessoa. Pedir para vocês que está com câncer, que infelizmente descobriu essa doença que assusta muito todo mundo, que continue de cabeça erguida, não baixe a cabeça, peça a Deus, não desista do tratamento e tenha certeza de uma coisa: se vocês continuarem com força, firme e orando, vocês irão vencer, porque eu venci. E eu tenho certeza que você também vai vencer. Conte com a gente para o que você precisar. Pode procurar a gente lá nas redes sociais. Deixe os seus recados, né? Que a gente vai tentar tirar todas as dúvidas, né? Então, Roque, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa história, né? E muito obrigada por você querer vencer. Eu que agradeço, Rafaela, e como eu falei a você, estarei à disposição. Gil, meu amor, segue com você. Beijo. Obrigada, Rafa, sempre uma querida. Olha, gente, o Saúde Ativa chega ao fim, mas não esqueça que temos um encontro marcado toda semana aqui na TV Câmara. Mas antes de eu ir embora, deixe-me te lembrar, mais uma vez, que você pode baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju, tanto para iOS quanto para Android, e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.